Esse é o Kanaloa. Ele é um catamarã Warren modelo TIC 38. Diferente dos catamarãs de produção em massa, o design do James Warren é inspirado nas canoas ancestrais da Polinésia de duplo casco. O resultado é uma embarcação com aproximadamente 11,5 metros de comprimento por 6 de largura, que prioriza a navegabilidade oceânica, o baixo calado e principalmente a simplicidade em todas as estruturas. O Kanaloa particularmente foi construído estritamente de acordo com o plano do Warren, o que é muito difícil de se encontrar por aí. A única modificação foi um acréscimo de 50 milímetros de altura no topo das cabines principais. O modelo TIC 38 ele foi projetado pelo Warren para ser um catamarã de cruzeiro e tem um layout com 4 cabines. Cada um dos 2 cascos é subdividido em 5 compartimentos estanques independentes. Isso significa que em um cenário extremo de colisão ou perfuração de alguma das seções, a água fica contida apenas naquele compartimento sem comprometer os outros. Fora essa compartimentação, a construção em madeira e epóxi em si, somado ao desenho do casco em V, garante uma alta flutuabilidade positiva, ou seja, tecnicamente, esse é um barco insubmergível. Mesmo que todos os compartimentos fossem inundados, o próprio material do barco garante que ele fique flutuando na superfície, servindo de balsa de sobrevivência para a tripulação. Talvez a característica mais icônica e incompreendida por muitos sejam as conexões flexíveis do barco. Ele não é conectado com parafusos rígidos que fixam as vigas e as travessas. Tudo é conectado com as amarras com cabos Dyneema. Essa engenharia permite que a estrutura dissipe a energia das ondas, onde uma estrutura rígida sofreria estresse e fadiga de material ao bater contra o mar constantemente. O TIC 38 absorve o impacto e dança sobre a água com as ondas. É um sistema resistente e flexível ao mesmo tempo. O layout interno aproveita cada centímetro dos cascos estreitos para armazenamento, que é essencial para as longas travessias. E esse aqui é o casco de bom bordo, onde fica a cozinha e a mesa, que pode ser rebaixada e virar uma outra cama dupla. Embaixo desse colchão ou dos assentos tem paióis bem profundos e em todo o casco tem vários armários lineares que vão acompanhando a curvatura do barco. Aqui na cozinha tem uma geladeira que funciona com um compressor de 12 volts, um fogão de 3 bocas e um forno, 2 cubas de pia e uma pia com bomba manual de água. Voltando para o convés, a gente tem o deck, que é uma área de trabalho limpa e funcional e maravilhosa, e um alçapão, que abre para o meio do barco, entre os 2 motores. O TIC 38 tem o conceito de pod minimalista, que é uma decisão crítica de engenharia, que reduz o arrasto bastante. Em ventos fortes ou em tempestades, uma cabine alta dos catamarãs de linha age como uma vela praticamente, empurrando o barco para trás e forçando a âncora, né? Então o pod do Warren, com seu perfil bem baixinho e aerodinâmico, permite que o vento passe com o mínimo de resistência, que ajuda a manter o barco estável e seguro mesmo nas piores condições. Claramente ele não tenta ser uma casa, ele é só um abrigo mesmo, onde você não está se escondendo da natureza dentro de uma sala de vidro, pelo contrário, você está imerso na natureza com a proteção mínima necessária. Para propulsão mecânica, o nosso barco tem 2 motores de popa Yamaha 9.9 High Thrust com eixos extra longos.
Muita gente acha estranho motores de 9,9 cavalos para um barco de 38 pés, mas a resposta aqui é que esses motores eles não são para velocidade, eles são para torque, né? Então, o fato deles serem high thrust aliado com o fato do barco ser muito leve em comparação com outros catamarãs, ele pesa só 3 toneladas quando ele está descarregado, significa que o motor de 9.9 tem uma pegada muito superior a um motor de 15 ou 20 HP convencional. Isso é vital para a gente poder ir contra correntes fortes, entrar em barras de rio, né? Ou mesmo para parar o barco como freio de emergência. E uma das maiores vantagens desse modelo de barco é que os motores eles são retráteis. Eles ficam sobre uma bandeja que pode ser elevada. Quando a gente está velejando, eles ficam fora da água completamente. Isso não só diminui o arrasto das hélices na água, quanto protege muito o motor contra a corrosão e as próprias cracas que crescem neles. Quanto aos mastros, quando você olha de longe ele parece um mastro comum de madeira, mas eles são construídos de maneira que eles fiquem ocos, colando sarrafo de madeira com resina epóxi de alta resistência e cria uma estrutura que tem apenas uma fração do peso, né? Então ela é bem mais leve do que um mastro sólido e até mesmo do que um mastro de alumínio. Isso é muito legal porque um mastro leve ele reduz muito o peso lá em cima. E isso faz com que no momento em que o barco está na inércia de balanço, ele reduza esse balanço lateral, porque não tem esse peso tão grande lá na ponta de cima. O resultado é que a navegação fica mais suave e menos enjoativa. Outra característica desses mastros é que eles são bem mais curtos. Isso mantém o centro vélico bem baixo e reduz muito a tendência de adernar e aumenta a segurança também em ventos fortes. Para segurar esses mastros, todo o estaiamento do Kanaloa é feito em cabos Dyneema, que é uma fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, ou seja, ela é um cabo que com a mesma espessura é mais forte que aço. Porém, ela flutua na água e traz muitas outras questões de segurança, porque o aço inoxidável ele sofre muitas microfissuras invisíveis com o tempo e pode quebrar do nada, né, sem avisar. Já um cabo, ele avisa que ele está desgastado, né? Ele começa a ficar peludinho, ele vai se desgastando assim, então visualmente, passando a mão, você consegue muito seguramente dizer que o cabo tá desgastado e precisa ser trocado, ou que tá ótimo, continua usando, né? Além disso, o fato dele ser um cabo elimina esse efeito chicote de quando o cabo de aço rompe sob pressão, que vira uma lâmina mortal, né? O Dyneema, por ter uma baixa energia cinética acumulada, ou seja, pouco estiramento e pouco peso, ele simplesmente cai no convés, o que é infinitamente menos perigoso. E para fazer esse esticamento dos cabos, a gente usa as bigotas e a tensão é dada por meio de amarras. E aí, nesses mastros, as nossas velas principais são wing sails, que é o modelo padrão recomendado pelo Warren, que tem detalhes muito geniais. Enquanto a maioria dos barcos usa o mastro como um trilho, onde a vela corre atrás dele, isso cria muita turbulência logo na entrada do vento e perde a eficácia. Já esse sistema de vela, ele não corre atrás do mastro, ele abraça o mastro, como uma luva na testa da vela que envolve toda a estrutura. Então, quando o vento bate, o mastro e a vela se comportam como uma peça única, criando um perfil aerodinâmico limpo, muito parecido com uma asa de avião. O uso da carangueja permite manter os mastros curtos, sem sacrificar a área vélica, enquanto que o fato dele não ter retranca aumenta muito a segurança no convés e permite que uma tripulação reduzida ou até mesmo uma única pessoa faça todas as manobras com muita simplicidade. Voltando ao interior do barco, a cabine de proa de bombordo
Tem uma cama confortável, bastante espaço de armazenamento nos paióis, abaixo do colchão. E também dá acesso à área que fica na proa mesmo, bem na pontinha lá do barco, que a gente usa de armazenamento geral. Eu sinto que um dos maiores desafios de catamarãs de cascos tão estreitos assim seja evitar a sensação de caverna, né? E o acúmulo de umidade muito grande. E os construtores do Kanaloa resolveram isso de uma maneira muito boa, que foi colocando 19 vigias que podem ser abertas totalmente. Do outro lado, a cabine da proa de Boreste é exatamente igual. Diferente das janelas de acrílico comum, que além de ressecarem, riscarem, ficarem foscas com sol, essas janelas, que são da marca Gibo holandesa, são de vidro temperado, montado em caixilhos de alumínio anodizado de grau naval. Isso garante uma transparência perpétua e uma vedação estanque muito boa. E o posicionamento dessas vigias permite que todas sejam abertas, criando um sistema de ventilação cruzada em qualquer direção de vento. É possível forçar a entrada da brisa fresca na proa e exaurir o ar quente na popa, mantendo o barco muito ventilado, muito agradável termicamente. Com essa capacidade de circulação de ar, você nunca fica com aquela sensação de ar estagnado e o mofo também é combatido com muito mais facilidade. Fora a luz que entra e também aumenta essa sensação de espaço, né? Na polpa do barco, nós temos duas grandes lazaretes, que também são espelhadas, né, exatamente iguais. Na de bombordo ficam os botijões de gás e equipamentos extras. E na de Boreste fica o sistema do gerador eólico e a dessalinizadora de água. E bem na polpa do barco a gente tem uma rede que a gente usa para armazenar alguns itens e também uma plataforma que pode ser rebaixada completamente para dentro da água, o que é muito legal. E por último, a cabine principal, que fica no casco de Boreste, a gente tem a nossa cama dupla e o banheiro, com sistema de descarga por bomba de pressão, que também pode ser usada para esgotar a água das builds, se for preciso, né? Quando a gente toma banho, por exemplo. É isso, bem-vindos ao Kanaloa.